você tem alguns instantes para Deus, Ele tem uma eternidade para você. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, que Satanás é perito nisso. Ele é perito em mudar os caminhos. Ele mudou o caminho de Adão. Deus tinha um caminho proposto para Adão maravilhoso. E Satanás se interpôs nesse relacionamento e mudou os caminhos de Adão. E Deus disse para ele: maldita é a terra por tua causa. E ele tem mudado muitos caminhos, pelo menos tentado mudar muitos caminhos. Em Mateus 4, no encontro que Jesus teve, Yeshua, o Salvador, teve com Satanás, ele tenta mudar o caminho do Salvador. Ele propõe a ele o quê? Se prostrado me adorares, te darei os tesouros do mundo, porque a mim me foram dados, e eu os dou a quem eu quiser. Yeshua, o Salvador, não veio para a terra para ter tesouros do mundo. Ele veio para a terra para nos resgatar desse império das trevas e nos fazer assentar nos lugares celestiais. Ele é perito em mudar caminhos. E ele continua fazendo isso abertamente. A Bíblia diz em Gálatas que as obras da carne são conhecidas. Todos esses são caminhos, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria. Como tem idolatria na igreja hoje, não é? Idolatria a homens. O Salvador nem mais está nas igrejas, porque as igrejas pertencem a homens, não é verdade? Se eu te falar o nome de algumas denominações aqui, você não vai lembrar do Salvador como cabeça dessas denominações, não é verdade? Eu estou falando a verdade, você sabe disso. Se eu falar o nome de algumas denominações aqui, vai vir imediatamente na sua mente o nome de homens. Porque o Salvador diz em Apocalipse para a igreja de Laodiceia, que é o nosso período, que ele está à porta batendo. Quem está à porta batendo não está dentro da igreja. Essa é a situação hoje da igreja. A igreja está cheia de idolatria a homens, feitiçaria. Você se lembra que quando Samuel procura Saul, ele diz que o pecado de feitiçaria é como o pecado de rebelião? Como nós temos rebelião na igreja hoje? Muita rebelião. Inimizades. Como temos inimizades na igreja hoje? Principalmente contra a nação de Israel. Mesmo a gente sabendo que Efésios 2,16 diz que pela cruz o Senhor, o Salvador, reconciliou ambos, Israel e gentios, com Deus, em um só corpo que é a igreja, e matou com ela a inimizade. Querida, a função da cruz é essa. Deixa eu repetir. Que pela cruz, o Salvador reconciliou ambos, judeus e gentios, com Deus, em um só corpo. Matou com a cruz a inimizade, para formar o corpo de Cristo. E daí resultou na igreja de Atos, que não se parece nada com as igrejas de hoje. Nadinha. Então, inimizade principalmente contra a obra redentora do Salvador. Inimizade contra a cruz. Porque nós desprezamos a nação de Israel. Existe até uma teoria, e hoje, absurda, que diz que nós, gentios, somos o Israel de Deus. Menosprezando a nação de Israel, tentando deixar a nação de Israel de lado. Esses são os pregadores dos últimos dias. Nós somos o Israel de Deus. Porque eles mataram o Salvador. Eles não crucificaram ninguém. Eles não mataram o Salvador. Eles executaram o plano de Deus. Você queria que o sangue de Barrabás viesse sobre a humanidade?
ou o sangue do Salvador viesse sobre a humanidade. Então, quem tinha que ser crucificado? O Salvador ou Barrabás? Que venha sobre nós o sangue deste inocente. Claro que venha sobre nós o sangue deste inocente. Porque foi por este sangue que nós podemos cear hoje e declarar: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós podemos dizer isso porque eles crucificaram o Senhor e não Barrabás. Graças a Deus. Inimizades contra a nação de Israel, contrariando o plano redentor que está na Bíblia. Que absurdo. Pela cruz ele reconciliou ambos, Israel e gentios, com Deus, em um só corpo, e matou com ela a inimizade. E a inimizade está presente em muitas denominações. O desprezo à nação de Israel, a ignorância quanto ao plano de Deus em relação a judeus e gentios, que tomou conta da igreja. A igreja tomou caminhos hoje tão estranhos que eu, quando fico vendo às vezes um pouco de televisão e vejo algumas denominações, eu fico muito assustado de ver o que está sendo feito hoje nas igrejas. O mercantilismo, o mercado persa, comercializando objetos de culto, comercializando músicas, comercializando óleo, comercializando pedaços de manto, comercializando um mundo de coisa. Um verdadeiro mercado persa. E eu acho interessante quando fala assim: ó, gente, vocês têm que contribuir, porque senão esse ministério vai sair da televisão. Espera lá, quem que está mantendo o ministério na televisão? É Deus ou Mamon? Mamon é o patrocinador do programa da televisão? Mamon, o Salvador disse: existem dois senhores, eu e Mamon. Se ele entra, eu saio. E se eu entro, ele sai. Como é que fica hoje o Mamon patrocinando os programas de televisão, patrocinando as igrejas? Eu fico assustado de ver isso. As igrejas dependendo de Mamon, dependendo das igrejas. Você vê os milagres acontecendo, claro que acontece, porque o milagre acontece pela fé da pessoa. A fé que desencadeia os milagres. Apesar daquele culto estar um culto de comércio, na televisão está aparecendo assim: Bradesco, deposite no Banco do Brasil, deposite aqui, deposite ali, traga uma oferta de R$1.000, senão esse programa sai do ar. Olha lá, manda dinheiro, senão esse programa vai sair do ar. Amigo, é Deus quem sustenta ou é Mamon? Sinceramente. Nós estamos falando de caminhos, existem muitos caminhos. Eles estão aqui em Gálatas, eles estão em todo lugar na Bíblia. Todo lugar. Agora vamos continuar aqui mais um pouquinho. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e facções. Como a gente vê hoje o degladiar das igrejas. Não é? Aqui fala em pelejas, dissensões, facções, ciúmes. Como tem isso hoje nos programas, principalmente de televisão. Uma denominação falando da outra, uma denominação dizendo que só ela é o caminho, só ela é a verdade, só ela é a vida. Que horror! Como é que nós vamos orar pelo Brasil? Se a igreja está dividida, como que o nosso clamor pode chegar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Porque a palavra diz que a casa dividida não prevalecerá. Ficará assolada em ruínas. Parece que os líderes nunca leram a respeito da Torre de Babel. A Torre de Babel diz que, naquele episódio diz que o Senhor veio ver a torre que estavam fazendo, a obra dos homens. E ele diz: eia, verdadeiramente eles são um. Agora, nada lhes será impossível. Será que os líderes não leram isso? Que esse caminho de facção, de divisão, de disputa, de contenda que a gente vê hoje aos nossos olhos, qual é a denominação mais forte, qual é o pastor mais forte, qual é a igreja que está mais cheia, qual é a igreja que tem mais milagre, meu Deus, isso não são caminhos de vida, isso são caminhos de morte.
A igreja hoje não se parece nadinha com a igreja de Atos. Parece que ela tomou outro caminho, outro rumo. Quando o jovem rico chega para o Salvador, ele percebe que existia dentro dele algo que estava faltando. Porque ele pergunta: bom mestre, o que farei para alcançar a vida eterna? Olha, ele era um homem religioso e ele sabia que isso era insuficiente. Então ele pergunta para o Salvador: o que eu faço para alcançar a vida eterna, esse caminho da vida eterna? Porque eu sinto que ser religioso não basta. E o Salvador vira para ele e fala: realmente te falta uma coisa. E propõe a ele uma atitude. E ele não consegue tomar essa atitude. Ele não consegue seguir o caminho que estava na frente dele, que é o Salvador. Porque o Salvador disse: faça isso e me segue. Quer dizer, muda o caminho, faça isso e me segue. E o jovem rico não conseguiu. Ele continuou no caminho da religiosidade. Do outro lado nós temos Zaqueu. Zaqueu era um homem, era um judeu, um ímpio, cobrador de impostos. E quando ele vê o Salvador, ele percebe que aquele era o caminho. E ele toma uma atitude tremenda. Ele diz: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. O que ele fez, Zaqueu? Ele usou de misericórdia e ele usou de justiça. E o que o Salvador disse? Hoje houve salvação nesta casa. Zaqueu seguiu o caminho certo, mudou de rumo. O que diz 2 Crônicas 7,14 a respeito da igreja? Se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos. Ô Brasil, como você está precisando disso? Eu ouvirei dos céus, virei, perdoarei os pecados dessa nação e sararei a sua terra. Querido, não existe outro caminho, só a unidade da igreja. Mas Satanás semeou na igreja muitos caminhos. Coríntios 13, começando no verso anterior, diz assim: eis que passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. O Salvador veio para plantar no nosso coração este caminho sobremodo excelente. E Satanás veio para nos desviar deste caminho. E nesta noite eu quero realmente que você seja sensibilizado para essa palavra. Os caminhos que temos seguido, será que são os caminhos propostos por Deus? Aqui na Bíblia diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu queria que você, nessa noite, pudesse realmente fazer uso desta palavra e ter um encontro real com o caminho. Porque o caminho disse assim: eu sou o caminho. E se você andar neste caminho, você encontrará a verdade e encontrará a vida. Que Deus te abençoe.